Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar. Bem, hoje já passamos para o segundo item deste capítulo 7, união da alma e do corpo e aborto. Questão número 334. Kardec pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Resposta: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais, até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança, anuncia que ela se encontra entre os vivos e servidores de Deus. Bonito, né? Então, já vamos colocar aqui a visão espírita. O nascimento da criança é o momento no qual o espírito realmente toma posse por completo da criança. Porém, enquanto essa criança está sendo gerada, enquanto seus órgãos estão sendo produzidos, preparados ainda, ele é um órgão, um abscesso, vamos dizer assim, da mãe. Então ele está lá no ventre da mãe, toda aquela energia fluídica vem do corpo da mãe. Mesmo o oxigênio que ele vai fazer parte da sua respiração, embora não seja respiração direta, vem tudo pelo cordão umbilical. Então, toda aquela fluido vital que vai construindo os órgãos, que vai preparando o corpo, está sendo acompanhado pelo espírito, que à medida que isso vai acontecendo, evoluindo, o seu espírito vai evoluindo para dentro do corpo, vamos pensar assim, fica melhor de fazer essa analogia. Ou seja, é um trabalho, de ambos os lados. Quando acontece o desligamento do feto, do embrião, do feto do bebê, com o rompimento do cordão umbilical, cessou-se o fluxo de fluido vital da mãe para o bebê. E aí o bebê está por conta própria. E essa conta própria é o momento em que ele tem que inspirar para entrar ar nos seus pulmões. E aí ele vai dar aquele berrinho dele, aquele choro típico, E aí, portanto, nasceu o bebê e o espírito, então, agora ele é por conta dele, Faz carreira solo ali. Bom, questão número 345. A união entre o espírito e o corpo é definida a partir do momento da concepção. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? Então, aí o Kardec perguntou se naquele momento ali, depois da concepção, o espírito que já sabe que ele vai se desenvolver ali dentro, que ele vai internalizar aquele corpo que vai começar a gerar, ele pode recuar, Então, o espírito responde: a união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo. Porém, com os laços que o prendem são muito fracos, rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Questão 346. O que acontece para o espírito, seu corpo que escolheu morrer antes de nascer? Aí ele vai dizer: ele escolhe outro. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? E aí responde o espírito:
As imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. Vendo? As imperfeições da matéria são as mais frequentes causas dessas mortes. Bom, vamos continuar, depois a gente volta a discutir. De que utilidade pode ser para o espírito sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois do nascimento? Aí responde o espírito: o ser não tem consciência bastante desenvolvida de sua existência, a importância da morte é quase nula. Como vos dissemos, é frequentemente uma prova para os pais. Questão 348. O espírito sabe de antemão que o corpo que ele escolheu não tem chance de vida? Sabe-o algumas vezes, porém, se escolheu por esse motivo, é porque está recuando diante da prova. Questão 349. Quando uma encarnação falha para o espírito, por uma causa qualquer, ela é suprida imediatamente por outra? Aí responde o espírito: nem sempre imediatamente. O espírito precisa de tempo para escolher de novo, a menos que a reencarnação imediata provenha de uma determinação anterior. Ou seja, anteriormente ao desígnio de nascer naquele corpo, designou-se que não, vai nascer naquele outro. Pode acontecer isso? Se está dizendo aqui é porque isso pode acontecer, é possível de acontecer. Nesse caso, aquele espírito, aquela criança vai morrer. Por quê? Porque não dá para colocar um outro espírito no lugar do outro. Então aquela criança não nascerá. Continuando aqui, depois a gente faz a reflexão no final. Questão 350. O espírito, uma vez unido ao corpo da criança e quando já não pode voltar atrás, lamenta algumas vezes a escolha que fez? Então, o espírito vai responder: queres dizer se, como homem, lastima a vida que tem? Se desejaria outra? Sim, se lamenta a escolha que fez? Não, ele não sabe que escolheu. O espírito, uma vez encarnado, não pode lamentar uma escolha da qual não tem consciência, mas pode achar a carga muito pesada, se a crê acima de suas forças. Recorre então ao suicídio. Bom, 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades? Aí responde o espírito: mais ou menos de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a assenhorar-se do espírito, advertindo-o de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. Uma perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é pouco próximo ao de um espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam. Assim, como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência como homem, uma vez entrando na vida, mas essa lembrança lhe volta, pouco a pouco, à memória no seu estado de espírito. Então, voltando aqui na conversa, o espírito, obviamente, está se encarnando. Isso não pode ser uma coisa de qualquer jeito, Ele tem que estar assumindo um novo compromisso com a sua evolução, uma nova vida, Ele vai interpretar um novo personagem na história da sua evolução de ator. E aí, portanto, as condições dele antes de estar encarnado tem que ficar aos poucos no esquecimento, pelo menos durante seu estado de vigília. Porém, a gente sabe que durante o sono ocorre a emancipação da alma ou a projeção do espírito, através do qual ele pode assumir parcialmente as suas
faculdades espirituais, né? E aí, portanto, começar a ter um pouco de noção do seu estado pregresso, né? De sua vida pregressa. Tá. Questão número 352. Ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades? Resposta: não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. As ideias que lhe tornam pouco a pouco como a um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente de que tinha na véspera. 353. A união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumida senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Resposta: o espírito que deve animar existe de alguma forma fora dele. Ele não tem, propriamente falando, uma alma, pois a encarnação está somente em vias de operar-se, mas está ligado à alma que deve possuir. Olha só como ficou uma resposta que remonta, né, às perguntas quando se falava da alma, né? Qual a diferença da alma e do espírito? Aqui está bem nítido, né? Que a alma está ligada ao corpo material. Então o espírito tem o seu compromisso, né, com essa alma. Ele não está no corpo. Por que ele não está no corpo? Porque o corpo está dentro da mãe. Dois espíritos não podem habitar o mesmo corpo. Então o espírito está acompanhando o nascimento do corpo que ele vai participar. É aquela evolução que a alma vai se desenvolver. E a partir do momento da concepção, então, tudo está consumado. 354. Como explicar a vida intrauterina? É aquela da planta que vegeta, a criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal que ele completa no nascimento pela vida espiritual. Então está dizendo, a vida animal, né? Está animado o corpo, vida vegetal, aquela que depende dos fluidos que o percorrem, e quando nasce, então o espírito aborda, então passa a ter também a vida espiritual. Questão 355. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis? Com que fim isso ocorre? O espírito responde: isso ocorre com frequência. Deus o permite como prova, seja para os pais, seja para o espírito destinado a reencarnar. Questão 356. Existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito? Resposta é sim. Há os que jamais tiveram um espírito designado para os seus corpos. Nada deviam realizar por eles. É então somente pelos pais que essa criança veio. Um ser dessa natureza pode chegar a termo? Sim, algumas vezes, mas não vive. Ou seja, ele pode acabar de ser evoluído, mas a partir do momento já não vai nascer, não vai viver. Aí pergunta Kardec, na mesma questão ainda. Toda criança que sobrevive ao nascimento necessariamente tem um espírito nela encarnado? Responde o espírito: que seria sem ele? Não seria um ser humano. Quer dizer, não seria nada, né? Vai morrer, porque não tem como ter o corpo animado se não tem quem o anime. Portanto, ele não vai poder sobreviver sem um espírito, né? Ele colocou, não seria um ser humano, né? Então, é porque ele está focando na questão humana. Mas isso vale para todos, né? Todos os seres vivos. Se não houver a contrapartida espiritual que o anime, ele não vive.
357. Quais são, para o espírito, as consequências do aborto? É uma existência nula a recomeçar. 358. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Quer dizer, o Kardec está colocando se abortar, na visão espírita, é crime, seja lá em qualquer momento da gestação. Responde o espírito. Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo essa alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Então veja, é uma punição, né? Punição, não tem como dizer que o aborto não o seja, porque está impedindo que aquele espírito cumpra uma missão, né? Cumpra um trabalho de evolução. Então ele está transgredindo a lei da encarnação. Então isso é uma falta, né? É um erro, né? 359. No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? Então, vamos levar em consideração aqui várias coisas, né? O Kardec está perguntando se há crime em sacrificar a criança. Há, né? Porque é um ser vivo. A questão é que você aqui tem que decidir em quem você vai, naquele momento, se está claro que o nascimento levará a mãe à morte, né? Se está claro isso, então é necessário se decidir qual dos dois continua. Então a resposta do espírito não poderia ser menos lógica do que essa. É preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Então, mas você está impedindo do espírito levar... Tá, tem esse problema. Mas essa questão se resolve no caso de que esse processo levaria à morte de outro. Um outro que já está vivendo. Então o que acontece? Cessa-se a oportunidade de ocorrer esse nascimento. Então nesse caso você está impedindo a encarnação, porém com um motivo nobre, você está salvando a vida de alguém. Questão 360. É racional ter pelo feto a mesma atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Então vamos entender essa pergunta. A atenção que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido. Então o natimorto morreu, então deve-se chorar pela morte dele, deve-se ter aquela atenção, aquela memória àquele natimorto. Então a resposta que o espírito vai dar, ela é bem taxativa, né? Em tudo isso vedes a vontade de Deus e sua obra. Não trateis, pois, levianamente as coisas que deveis respeitar, porque não respeitar as obras da criação, que são incompletas às vezes pela vontade do Criador. Isso pertence aos seus desígnios, que pessoa alguma é chamada a julgar. Então, se aconteceu da criança não nascer, né, é uma vontade de Deus, ou seja, a predestinação. Então, se você fica lamentando aquilo, você está lamentando uma decisão que não pertence a você, não cabe a você julgar, né? Aconteceu porque tinha que acontecer. Então, julgar, né? Não, vamos fazer o tal das missas, né? Missa de dia, rezar e tarará,
querer paz, isso transgride ao quê? A questão que foi dada pela reencarnação, ao conceito que se tem da reencarnação. Ela deve acontecer, mas se ela foi interrompida, né, você tem que entender que aquilo é uma consequência do espírito, da sua vida pregressa, das suas escolhas, ou das provas para os pais, que seja, mas é uma vontade de Deus. Quem é você para julgar? Né? Então não faz muito sentido fazer esse tipo de coisa. Aí ele fala levianamente, né? Porque as pessoas colocam os seus sentimentos acima das leis. Isso está extremamente errado, né? A mãe e o pai vão sofrer com a perda? Provavelmente, a questão do luto, né? Existem diversas literaturas sobre isso, da psicologia, né? Como lidar com o luto. Mas é a prova que os pais têm que estar sofrendo, que têm que estar passando, que têm que estar assimilando e superando. Então, é uma vontade de Deus, então não tem o agente culpado que possa fazer com que as pessoas se lamentem, né? Agora, voltando aqui à fala dos espíritos, durante o processo que o espírito rejeita a vida, né, e abandona a sua missão, o espírito deverá reencarnar novamente, né, num outro momento e ainda com um pouquinho mais de dificuldade. Então, a questão do natimorto pode ser de diversas razões, porque o espírito recuou, né? Porque também era simplesmente uma prova para os pais, ou também, se voltar lá na questão astrológica que eu havia dito, né? Para nascer precisa ter uma forte atração de aspectos para que nasça o indivíduo. Então, os aspectos que a gente vê no mapa garantem, então, que o espírito vá continuar essa existência. Mas o psicossoma, né, o espírito, que tem lá o seu corpo astral, o qual carrega todas as suas cargas astrais que vai fazê-lo encarnar, conforme a atração aqui dos aspectos planetários, pode não ser tão forte. Por quê? Porque a carga astral daquele espírito é muito fraca, muito tênue, e ele acaba então não encarnando e, portanto, sendo um natimorto. Essa é a minha visão, aquela que está lá no meu livro, né, A Vida Sob Nova Visão. Não é o que está na literatura do Kardec, mas faz muito sentido também, né? E até elas comungam de muitas coisas. Então, se o espírito recuou, pode ser que ele o tenha feito porque não necessitava de uma nova encarnação e apenas passou como uma provação para os pais e para ele se dar os seus últimos o seu último adeuzinho aqui ao mundo dos terrenos. Bom, então a gente encerra mais um itemzinho. Não esqueça de dar seu like, compartilhar, se não é inscrito, se inscrever. Vejo você no próximo vídeo. Acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar e por somente alegria